Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e a saúde. História da diabetes. Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Hoje, tenho a intenção de compartilhar um pouco da história do diabetes. É amplamente conhecido que aqueles que não aprendem com a história estão condenados a cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado em sua própria história. E isso também ocorreu com a condição médica conhecida como diabetes mellitus. Enquanto eu estava escrevendo o livro sobre diabetes, aprendi bastante sobre o assunto da diabetes e gostaria que as pessoas que têm familiares com diabetes, que têm pré-diabetes, que estão prestes a desenvolvê-la ou que têm diabetes, compreendam coisas que já eram conhecidas antes, mas que foram ocultadas por questões econômicas, e todos nós acabamos com uma quantidade maior de diabetes do que tínhamos anteriormente, e a diabetes está descontrolada, está completamente fora de controle. O crescimento da diabetes a nível global está fora de controle, ou seja, em alguns países como o México, 15,3% da população sofre de diabetes, o que é um pouco pior. Ganhamos dos mexicanos, mas mal. 16,4% porto-riquenhos têm diabetes, uma em cada 6. Mas a diabetes está acabando e, infelizmente, está acabando com crianças que são vítimas do assunto. Cada vez há mais crianças com diabetes infantil, o que é uma coisa muito triste para alguém ter que enfrentar com a família. Bem, vamos abordar a história do diabetes, certo? Afinal, aprender com a história evita repetir erros. E é isso que buscamos no Metabolismo TV, conhecimento. Observem, a diabetes é definida, certo? Sim, exatamente, diabetes. O que é diabetes? A diabetes é uma condição em que o corpo perdeu a capacidade de processar e utilizar carboidratos refinados, como batata, farinha e açúcares, adequadamente, resultando em um distúrbio do metabolismo. Essa perda de capacidade pode levar a níveis elevados de açúcar no sangue, o que pode causar complicações de saúde a longo prazo. Quando o corpo perde a capacidade de processar carboidratos refinados, amidos e açúcares, isso é chamado de diabetes. Isso é o que é a diabetes. E metabolismo. Se olharmos para a história do diabetes, certo? Bem, vemos que começou lá atrás. A primeira referência encontrada sobre o diabetes vem do ano 1550 a.C. É uma referência do Egito. No Egito, houve um caçador de tesouros, um arqueólogo muito famoso chamado Ebers, que era inglês e encontrou o papiro Ebers, que leva seu nome. Era um papiro que os egípcios tinham datado de 1550 a.C. E nesse papiro Ebers, ele encontrou uma descrição da diabetes, não tinha o nome de diabetes, mas era descrito como uma condição no papiro Ebers, que era uma condição que tinha excesso de urina, excesso de sede, excesso de fome e, além disso, perda de peso. Bem, obviamente, diabetes ainda não era chamada de diabetes, mas já era descrita. Já falavam disso desde o Egito, então. Na verdade, é interessante que, desde o Egito, naquela época, em 1550 a.C., na Índia, mais ou menos na mesma data, se um médico praticante da Índia quisesse saber se seu paciente tinha diabetes ou não, ele diria facilmente ao paciente que suspeitava que ele tinha diabetes, mas que precisava verificar para ter certeza. Essa é a prova de laboratório dele. O teste de laboratório consiste em ir agora e urinar naquela pilha de terra ali. O paciente ia até lá, agachava-se e urinava. E então o praticante olhava para ver se as formigas vinham comer lá. Se as formigas vieram comer, era porque essa urina estava cheia de açúcar, açúcar do sangue. E essa era a prova incontestável de que ele era um paciente diabético. Na Grécia Antiga, os praticantes pediam para a pessoa urinar em uma xícara, normalmente uma taça de vinho. Em seguida, o praticante corajosamente colocava o dedo na urina e determinava se a pessoa era diabética, pois a urina tinha um sabor doce característico da condição. Esse método rudimentar de diagnóstico era amplamente utilizado na época para identificar a presença de diabetes. Basicamente, esses eram os primeiros laboratórios rudimentares em 1550 a.C., na Grécia, em 129 d.C. Naquela época, havia um médico praticante renomado chamado Galeno de Pérgamo, que era muito famoso. Na verdade, muitos médicos ainda o chamam de Galeno, em homenagem a Galeno de Pérgamo.
Pérgamo era uma parte da Grécia. E este médico escreveu uma carta magna da medicina e era um praticante que foi aluno de Hipócrates dos primeiros, não é? E basicamente Galeno de Pérgamo descrevia a diabetes como uma condição em que a pessoa tinha muita perda de urina, muita perda de peso e perda de energia. E assim a descrevia, mas já descrevia a diabetes em 129 d.C. Na Pérsia, no ano de 1020, havia outro médico praticante muito famoso em sua época chamado Avicena. Avicena foi o primeiro a trazer a sexualidade para mencionar a sexualidade de um diabético, o que o tornou um pioneiro nesse campo. Sabe-se hoje em dia que mais da metade de todos os homens diabéticos são impotentes. Muitos deles não funcionam nem com Viagra, nem com Cialis, nem com nada, porque a diabetes, ao aumentar a glicose, destrói o sistema cardiovascular e como o órgão sexual do homem faz parte desse sistema cardiovascular, ele perde a função sexual e muitas vezes nem mesmo os agentes como Viagra ou Cialis funcionam, não é? É uma estatística oficial, mais da metade de todos os homens diabéticos são impotentes. Bem, Avicena já descrevia a diabetes como uma condição de muita sede. Excesso de fome, ele os chamava de fome anormal e desarranjo da função sexual. Em outras palavras, Avicena já mencionava a disfunção sexual em 1020, ou seja, há mais de 1000 anos atrás, demonstrando um conhecimento avançado para a época. Houve um senhor chamado Thomas Willis, em 1675, também um médico praticante, que foi quem deu o nome mellitus. Vocês frequentemente ouvem a palavra diabetes mellitus, que significa sabor de mel. Isso acontece porque ele disse, essa urina tem gosto semelhante ao do mel que é doce. Ah, então diabetes mellitus, criei uma palavra do latim e muitas vezes se ouve diabetes mellitus. Essa palavra foi incorporada por Thomas Willis, que era um médico praticante em 1675, e já em 1880 havia um francês chamado Bouchard, que é chamado de pai da diabetologia. Foi o primeiro diabetologista oficial, especialista em diabetes. Esse senhor, em 1880, disse que a cura para o diabetes é a dieta baixa em carboidratos. Ouça isso, estou aqui em 2016 tentando dizer às pessoas para não comerem tantos carboidratos refinados, alimentos do tipo E, e esse senhor estava dizendo a mesma coisa quase 1000 anos atrás, porque naquela época a única forma de controlar a diabetes era dizer à pessoa para não comer tanto pão, não comer tanta farinha, porque já haviam observado isso. Então Bouchard já estava dizendo isso, o pai do diabetes disse em 1880, mas o que acontece? Então em 1922, Frederick Banting e William Best estavam fazendo alguns estudos no Canadá e descobriram a insulina. E com a insulina de um cachorro salvaram a vida de uma criança diabética e aí nasceu a insulina. Quando Butchart já havia mostrado ser possível controlar a diabetes controlando os carboidratos, Banting e Best, ao descobrir a insulina, criaram a indústria farmacêutica. Ao criar a indústria farmacêutica, o objetivo não era comer menos carboidratos, mas sim usar insulina. Portanto, eles esqueceram a lição de Butchart e começaram a usar insulina, e agora todo mundo tem glicose alta, coloque mais insulina, tem mais alta, então mais insulina, e é aí que nasceu toda essa indústria farmacêutica maravilhosa que temos hoje em dia, que vive do fato de as pessoas estarem amputadas, com perda de visão, impotentes e esse tipo de coisas, porque é aí que eles vendem suas poções mágicas, não é? E então eu lhes conto isso, porque a verdade sempre triunfa.